O apóstolo João registra no livro de Apocalipse que os 144 mil não se macularam com mulheres porque são virgens. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Neste vídeo nós vamos estudar mais 2 versículos, capítulo 14, versículos 4 e 5. Lembrando que todos os versículos estudados estão disponíveis aí no canal, no playlist Apocalipse, versículo por versículo. Vamos agora para a leitura. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Uma outra informação importante que eu falo em todas as aulas. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, considerando a interpretação escatológica futurista, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E também temos a interpretação simbólica e a literal. Tudo vai depender do contexto. Contexto, como eu sempre digo, é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Estes são os que não se macularam com mulheres. O texto é uma referência aos 144 mil que nós estudamos no versículo anterior. E aí, o grupo que interpreta o texto de forma literal encontra uma dificuldade. Por quê? Entre os 144 mil não existem mulheres? Só homens? Esta é uma dificuldade para quem interpreta o texto de forma literal. Já para os que interpretam o texto de forma simbólica, não tem esta dificuldade. E observe a sequência. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. De novo, uma dificuldade para quem interpreta o texto como literal. É verdade que o grupo que interpreta o texto como literal lança mão também de versículos bíblicos para defender a interpretação. Cita, por exemplo, Jesus e Paulo. Vamos ver os 2 textos? Olha o que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 12. São palavras de Jesus. Porque a eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e a outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Observe que Jesus está falando de homens virgens, que não se casaram, que dedicam a vida para o reino de Deus. E Paulo também fala alguma coisa nesse sentido. Vamos ver? Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, primeiro versículo. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Observe que o texto está defendendo o celibato. Estes são alguns versículos que o grupo utiliza para defender o texto como sendo literal. E como o grupo que interpreta o texto de forma simbólica defende a interpretação? O grupo lança mão de um recurso de linguagem, a linguagem metafórica. E o que é uma metáfora? Eu coloquei aqui 3 exemplos, olha que interessante. Cuidado, essa sua amiga é uma cobra. Essa é uma linguagem metafórica. Claro que a pessoa não é uma cobra, é uma linguagem. Observe o outro exemplo. Seu coração é uma pedra. Você entende o texto, mas esse texto é uma linguagem metafórica.
Olha o terceiro exemplo. O seu irmão é um monstro. Linguagem metafórica. É desta forma que o grupo que interpreta de forma simbólica o texto dos 144.000 interpreta o versículo. E o grupo também cita textos bíblicos. Por exemplo, veja o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha a linguagem de novo. Quem aí é virgem e pura? A igreja. É uma referência à igreja que Paulo está fazendo. Da mesma forma, o grupo interpreta esse texto que acabamos de ler. Vou até reler. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Interpreta de forma metafórica. E aí está resolvido o problema. Mas, claro que não há unanimidade na interpretação. E nós respeitamos os dois grupos porque não ferem a palavra de Deus. É realmente difícil de interpretar. Vamos em frente. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Nesse caso, o Cordeiro nós já aprendemos, é Jesus Cristo. E quem segue o Cordeiro por onde quer que ele vá? Só os 144.000? Veja que é um problema para quem interpreta o texto de forma literal. É possível, mas a igreja também segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Nós seguimos Jesus Cristo, ele é o nosso mestre. O cristão genuíno, a pessoa realmente convertida, segue a Jesus. Observe o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículos 37, 38 e 39. Também são palavras de Jesus. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá, e quem perde a vida, por minha causa, esse a achará. Este deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. Portanto, os que interpretam 144.000 como sendo a igreja em toda a sua jornada, desde a sua fundação, considera que, de fato, nós seguimos o Cordeiro, nós seguimos Jesus. E este é o ensinamento de Jesus, carregar a cruz, negar a si próprio. Ainda que seja martirizado, não vai negar Jesus, não vai deixar de seguir Jesus. É dessa forma que o grupo interpreta. Vamos em frente. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Ora, quem o Cordeiro comprou? Nós sabemos que o Cordeiro é Jesus. E ele pagou o preço do nosso resgate, com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. E ele comprou a igreja, que somos nós. Portanto, para quem interpreta o texto de forma simbólica, não tem dificuldade nenhuma em entender esse texto. Mas, e para quem interpreta no sentido literal, realmente considerando como número absoluto 144.000, olha aí outra dificuldade. Vamos excluir o restante da igreja ou ensinar que existe um grupo seleto na igreja? Fica difícil essa interpretação, embora ela exista. Porém, neste caso, a interpretação simbólica, considerando a igreja como um todo, ela é mais aceitável. Vamos para a conclusão deste versículo, versículo 4. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos analisar primícias, mas primeiro vamos ver essa questão para Deus e para o Cordeiro. O Cordeiro não é Jesus Cristo? E Jesus Cristo não é Deus? Claro que é Deus. Logo, nós interpretamos para Deus Pai, e para o Cordeiro, Deus Filho.
Olha a importância da doutrina da Santíssima Trindade. Qual é a definição? Nós cremos em um único Deus, portanto somos monoteístas, mas encontramos na divindade três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Daí a interpretação para Deus Pai e para Deus Filho. Neste ponto, todos os cristãos ortodoxos concordam. Há unanimidade. Ninguém discute essa questão. Porém, a questão das primícias. Primícias significa os primeiros. Será que existe uma divisão entre os salvos? Para o grupo que interpreta a igreja como um todo, esta divisão não existe. Observe o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. A igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse texto está falando que toda a igreja é primícia, toda a igreja é primogênita. Veja que o texto favorece quem interpreta os 144 mil de forma simbólica, como sendo a igreja na sua totalidade. Já aí, quem interpreta os 144 mil de forma literal tem uma dificuldade, porque seria primícia só o grupo de 144 mil? E os demais cristãos que também são genuínos, aqueles que foram martirizados, os homens, as mulheres, tudo isso nós encontramos na história do cristianismo. Não seria primícia também? Mas existe um grupo que interpreta de forma literal, nós respeitamos. Agora o versículo número 5. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Considerando os 144 mil de forma simbólica, como sendo a igreja na sua totalidade, a igreja verdadeira, a igreja genuína, a igreja realmente de convertidos, esta não mente, esta não comunga com as coisas deste mundo, esta não se envolve com questões terrenas, não há mentira na igreja verdadeira. Observe que quando nós estudamos a doutrina da salvação, ela é dividida em três partes. Se faltar uma parte, não há salvação. E quais são as três partes? Justificação, regeneração e santificação. Estas são as três partes da salvação. Justificação. Quem nos justifica? Jesus Cristo. Ele que pagou o preço do nosso resgate, ele que morreu por nós. Portanto, o sangue de Jesus nos justifica, nos garante a vida eterna, nos garante acesso até Deus Pai. E a regeneração é obra do Espírito Santo. Isto Jesus deixa claro quando ele ensina a Nicodemos: precisa nascer de novo, nascer do Espírito. Só quem é nascido do Espírito consegue entender. Eu já disse o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse não foi escrito para o mundo, para quem vive nas trevas, foi escrito para a igreja. Só a igreja consegue entender o livro de Apocalipse. Daí ser um livro atual, deve ser lido e ensinado na igreja constantemente. Portanto, regeneração é obra do Espírito Santo. E a santificação? Como o crente se santifica? Será que o crente se auto-santifica? Não. Também é sobrenatural. Podemos também dizer que a santificação é efetuada nas nossas vidas de três formas. O sangue de Jesus nos santifica, nos purifica, a palavra de Deus nos santifica e o Espírito Santo também nos santifica. Daí a importância do verdadeiro cristão se alimentar constantemente da palavra de Deus e estar sempre seguindo a orientação do Espírito Santo que habita na vida do verdadeiro cristão. Portanto, e não achou mentira na sua boca, não tem mácula. A igreja
não tem mácula. A igreja vive separada do pecado. É verdade que ela não é perfeita, mas ela não será enganada pelo anticristo. Ela não aceitará a prostituição oferecida pelo anticristo. Que nós vamos ver mais na frente é a idolatria. A igreja não se envolve com idolatria, ela é sem mácula, nela não tem mentira. A igreja verdadeira, a igreja que realmente vai para onde o Cordeiro vai, que acompanha Jesus Cristo, que segue os ensinamentos de Jesus. É desta igreja que o texto está falando. Claro, para quem interpreta os 144 mil que nós vimos no versículo anterior como sendo a igreja. Mas tem um grupo que interpreta os 144 mil como um número absoluto, uns dizem que trata-se realmente do povo judeu, outros mesclam igreja com o povo judeu. Nós respeitamos também, sem problema, porque realmente é um texto de difícil interpretação. Na próxima aula nós vamos aprender mais um pouquinho. Você vai ver que vai melhorando a nossa visão sobre o texto. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo disponível aí na descrição, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize esse material para o discipulado, para ajudar os novos convertidos. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.